Bom, sobre esse caso de homofobia, nós vamos conversar com o advogado, professor de Direito da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, Renan Quinalha. Doutor, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senador Fabiano Contarato teve uma oportunidade de ouro ontem, mas que infelizmente poucas pessoas têm, que foi de confrontar pessoalmente aquele que lhe ofendeu, aquele que cometeu um crime contra ele nas redes sociais, né? E para variar, o comportamento de quem comete crime na rede social no tete-a-tete é basicamente o mesmo, né? Se acovardam, pedem desculpas, que não foi bem assim, não foi bem entendido, não tive a intenção, etc e tal. Muito corajoso no computador, no tete-a-tete um pouco menos, né? Para quem não tem, e a imensa maioria da população não tem a possibilidade de encontrar e tirar satisfação cara a cara com o seu agressor, o que está ao alcance de alguém que é ofendido, que é alvo de um crime, como foi o senador Fabiano Contarato? O que essa pessoa pode fazer? O que a legislação permite a ela tomar de providências? Então, Colombo, a gente está adiante nesse caso, e o próprio senador Contarato fez questão de frisar isso, né, de uma possibilidade de configuração de um crime mesmo, porque homofobia, assim como o racismo, não é mais uma brincadeira, não é mais uma piada, né, como o próprio depoente naquele momento tentou alegar, se justificar e acabou até piorando a situação, tentando se explicar. A gente está adiante quando nós vemos uma situação de homofobia, de racismo, de crimes que estão tipificados pela nossa legislação. Então, a gente tem uma lei de 1989, a Lei 7.716, que ela prevê essas hipóteses de crime de racismo. Em 2019, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele equiparou o crime de LGBTfobia, de homofobia, ao crime de racismo, para todos os efeitos. Então, uma pessoa que seja vítima de um crime assim, ou que presencie um crime nesse sentido, seja em redes sociais, seja no ambiente de trabalho, seja num círculo de amizades, de família, é possível fazer uma denúncia, né, numa delegacia, que o delegado vai poder lavrar um boletim de ocorrência e vai poder fazer o processo de investigação, dar início ao processo de investigação para que seja apurada a autoria e a materialidade desse crime. Professor, é muito interessante quando ocorre um caso como esse. Na verdade, não tem nada de positivo a gente falar sobre exatamente o crime em si, mas interessante quando a gente pode expandir a discussão e trazer aqui para todos os âmbitos da nossa vida. Piadinhas, né? Frases assim que a gente ainda ouve, frases do tipo: ah, desde quando você é gay? Quando é que você decidiu virar gay? Tem, né? Perguntas assim bobas que a gente ainda ouve, a gente não quer mais ouvi-las e para isso é preciso que a gente fale cada vez mais disso. Então eu gostaria de perguntar para o senhor o que é um crime? O que a pessoa pode falar que diz respeito a um crime homofóbico? Por exemplo, quando a gente vê na internet: ah, agora todo mundo decidiu ser gay. É incrível como tem gente que fala umas bobeiras, né? Ah, eu não tenho nada contra gays, eu tenho até amigos que são gays. Então, culturalmente, até dói o ouvido, né? A gente ficar ouvindo essas questões, mas elas são reais e ainda existem. O que é um crime? O que configura crime? Elisa, é muito boa essa pergunta que você traz, porque muitas vezes as pessoas acham que elas têm liberdade de expressão e que a liberdade de expressão delas também protege certos discursos que ofendem outras pessoas, que inferiorizam outras pessoas. E o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu, num caso chamado caso Elvanger, que discursos de ódio eles não são abrigados e protegidos pela liberdade de expressão. Então, a gente não tem como confundir liberdade de expressão com liberdade de ódio. Nós não temos esse direito de ofender outras pessoas, de depreciar outras pessoas, sobretudo quando o nosso discurso se baseia em preconceitos raciais, do ponto de vista de orientação sexual, identidade de gênero, de nacionalidade, de religião. Tudo isso está tipificado como crime pela nossa legislação. Em cada caso concreto, vai caber à autoridade policial iniciar a investigação e ao juiz fazer o enquadramento e o julgamento para verificar se esse discurso ele de fato incorre em uma dessas tipificações. Mas a nossa legislação tem previsão tanto de injúria racial, que é aquele crime contra a honra, uma ofensa moral dirigida a um indivíduo,
né? Então pode ser um tipo de xingamento, um tipo de piadinha que tenha como alvo diretamente um indivíduo, ou mesmo o crime de racismo, que é um crime mais amplo, com penas mais severas, também previsto na nossa legislação, e cujo destinatário aí já não é só o indivíduo, mas uma coletividade. Então, o racismo ele tem uma dimensão mais ampla e, por isso, é um crime imprescritível também na nossa legislação. Em cada caso concreto, vai caber às autoridades policiais judiciárias enquadrarem e fazerem o julgamento daí do crime. Renan, Luciana falando aqui com você, bom dia. A gente está vivendo, como você disse, tempos muito difíceis, sombrios, né, em que a gente evoca a liberdade de expressão para cometer crimes de ódio. E muitas vezes a gente não está falando de desinformação. No caso de ontem, esse caso que a gente está tratando aqui, estamos falando de uma pessoa extremamente educada, formalmente qualificada. Então são pessoas que têm um projeto mesmo, um projeto contra minorias que estão sendo assassinadas, que seja dito, a cada 26 minutos a gente tem uma pessoa assassinada por orientação sexual no Brasil. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+. Dito isso, eu te pergunto, equiparação com o crime de racismo. O crime de racismo, a gente já passa por isso historicamente aqui no Brasil, é um crime subnotificado. Aquele crime que a gente fala não dá em nada. Como agora fazer com que as pessoas sejam punidas no crime também de homofobia? Esse é o nosso desafio, Luciana. A gente ainda tem muita dificuldade para mudar essa cultura que naturaliza a violência contra pessoas LGBTs, contra pessoas negras, contra as mulheres. O Brasil é um país com índice altíssimo de violências nesses campos aí. Então a gente tem um desafio que uma coisa é a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma coisa é a existência de uma legislação que criminaliza essas condutas de violência, de preconceito, de discriminação. Outra coisa é a gente conseguir tirar do papel e efetivar essas garantias. Então a gente tem um desafio de mudança cultural que passa tanto pelos agentes públicos, né? Então, mudar a mentalidade de delegados, de policiais, civis, militares que lidam diretamente no dia a dia com essas denúncias. A gente precisa mudar a percepção também do Ministério Público, que é o órgão acusador, e que muitas vezes entendem que as condutas descritas, que são levadas até o Ministério Público, não são graves, foram só uma brincadeira, não tiveram a intenção de ofender, exatamente o mesmo argumento que o depoente usou ontem para tentar justificar o preconceito e a discriminação que ele praticou contra o senador Contarato. E muitas vezes até no próprio Poder Judiciário a gente ainda vê decisões em que os nossos juízes entendem não haver o crime de racismo, né, ou desclassificam a gravidade, um crime de racismo, diz que foi só de injúria racial, que foi uma coisa que não afetou toda a coletividade, por isso que o senador Contarato, conhecedor do direito, ele a todo momento frisou isso, ele falou, olha, não é a mim que o senhor deve desculpas, mas é a todo o Brasil, a toda a sociedade, a toda essa coletividade, justamente porque ele está sinalizando ali que ele vê o senador Contarato, neste episódio, não uma injúria, um crime contra a honra dele próprio, mas uma ofensa contra essa coletividade, né, a coletividade LGBT. Então, esse caso ele merece, ele deve ser investigado para que a gente consiga acompanhar aí os desdobramentos, porque pode ser sim, como você disse, um caso exemplar para que a gente possa discutir mais abertamente essa temática, esclarecer mais a população e assim evitar que discriminações, preconceitos, discursos de ódio como esses possam ser propagados impunemente. Professor, vamos imaginar que aquilo que foi publicado na internet pelo depoente de ontem tivesse sido dito por ele ao senador Fabiano Contarato. A minha pergunta é, do ponto de vista jurídico, tem alguma diferença cometer um crime de racismo pela internet ou pessoalmente? Porque há essa sensação de que na internet tudo vale, né? Pode tudo, todo mundo fala tudo e xinga e não tem problema, vai ficar por isso mesmo, ofende. Do ponto de vista jurídico, faz diferença ser pessoalmente ou ser pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook? Colombo, em essência, não. Não é fundamental aí a questão do suporte ou do meio pelo qual se praticou esse crime, né? Então, esse discurso ele pode ser tanto falado, mas ele também pode ser escrito e configurar, incorrer aí no tipo penal do racismo ou da injúria racial. É que na internet, como você chama a atenção, as pessoas
acham que estão numa terra ali que não existe lei, quando na verdade a Constituição vale, né? Inclusive na internet, vale em todo o território brasileiro e ali na internet também. Sobretudo porque na internet, muitas vezes, nessa falta do contato pessoal, uma perspectiva ali, às vezes, de anonimato, as pessoas não colocam o próprio nome, tem perfis falsos e assim por diante, às vezes as deixam mais à vontade, parece que elas não vão ser responsabilizadas pelo que elas trazem a público, pelo que elas verbalizam ali nos textos escritos. Mas a verdade é que é possível, sim, identificar as autorias, né? Há meios de fazer isso, o judiciário pode apurar, se não for tão clara, né, a identificação daquele perfil, é possível buscar isso judicialmente para que haja responsabilização. Crime praticado na internet não é menos grave do que crime praticado corpo a corpo, né, pessoalmente, nesse sentido. Então é preciso tomar cuidado com o que a gente diz na internet. Antes de escrever, de postar qualquer coisa, né, as pessoas muitas vezes, nesses tempos nossos, sentem uma obsessão de se manifestar sobre tudo, de escrever sobre tudo, de ter que postar alguma coisa a todo momento. É muito importante que pensemos se aquilo que a gente está postando pode ofender, pode inferiorizar, pode estigmatizar, né, pessoas, e aí é melhor a gente dar um passo atrás, falar, não preciso me manifestar então sobre isso, não preciso colocar essa ideia, ainda que a gente ache que seja uma brincadeira, que não seja grave, às vezes a nossa perspectiva não é a do outro, né, que está sendo ofendido por aquela postagem. E é incrível como é difícil e lento esse processo de romper a barreira, de conseguir fazer com que as pessoas pensem no bem das outras, né? E parem de decidir aquilo que elas acham que é o melhor para o outro. Deixa o outro ser o que ele quiser. A gente tem de respeitar isso e mudar essa cultura. Não é porque todo mundo faz uma brincadeira que essa brincadeira é correta. O todo mundo pode estar errado também. A gente tem de sempre refletir sobre isso. Elisa, Professor, por favor. Só antes de encerrar, uma correção que eu gostaria de fazer, porque eu falei, eu acho errado aqui. Essa brincadeira faz vítima a cada 26 horas uma pessoa por orientação sexual no Brasil, e não 26 minutos, como eu disse. Tá. O que não deixa de ser ainda assustador, não é, Luciana? É inacreditável que pessoas morram por causa de orientação sexual. Professor, obrigada, viu? Advogado e professor de Direito da Unifesp, Renan Quinalha, por essa entrevista. Obrigado, bom dia a todos. Eu ressalto aqui também que todo esse assunto é importante a gente ressaltar que o nosso colega jornalista Daniel Corrá desenrolou esse processo para que a gente pudesse ter esse momento aqui e discutir um assunto tão essencial para todos nós.